Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Cumprimento a igreja capaz do Senhor, amém? Amém. Que bom que você está aqui hoje. O Senhor preparou esse dia para você estar aqui, para adorar o nome dEle, cultuar o Senhor. Que Deus maravilhoso é esse que cria os seus filhos e os capacita e os prepara para a jornada. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 139, a partir do verso 13. Que Deus maravilhoso é esse, que Ele próprio cria os seus filhos. Depois de domingo que o pastor Valdir trouxe aquele exemplar do cérebro humano, como que pode ser formado aquele cérebro dentro do ser humano? É o Senhor, Ele próprio, com as suas próprias mãos, Ele tece o ser humano no ventre da mãe, né? Uma vez eu estava lendo Gênesis e quando o Senhor ele forma o homem do barro, Ele sopra o fôlego de vida nas narinas do homem que Ele formou do barro, né? E eu ficava pensando, mas e agora, como que é? Ele fez o primeiro e soprou, e agora como que acontece o sopro do fôlego, né? E beleza, passou um tempo, eu estava trabalhando na rua, no carro, não estava pensando em nada e veio assim, agora é no ventre. Ele sopra no ventre, o fôlego de vida. Está escrito assim, Salmo 139, verso 13. Tu me formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo de que um só deles existisse. O Senhor, Ele é maravilhoso. Antes de Ele te formar, Ele já tinha te escolhido. No livro de Efésios 1:4 está escrito que antes da fundação do mundo, fomos escolhidos nele. Antes da fundação do mundo. O Senhor, Ele é contigo. Se você está aqui hoje é porque você foi escolhido. Você foi gerado no ventre. Ele te formou com as próprias mãos no ventre de sua mãe. O Salmo de número 71, verso 6, está escrito assim: ora, desde o ventre materno dependo de ti. O meu louvor o dia todo é para ti. No livro de Isaías 44, no verso 1 em diante, 1 e 2, está escrito: ouve, ó meu servo Jacó, Israel a quem escolhi. Assim declara Yahweh, que te criou e te formou no ventre materno, e que te ajudará. Não temas. O Senhor, Ele te escolheu, Ele te criou e Ele vai te ajudar nessa terra, na tua caminhada, porque todos os teus dias já estão escritos no livro dEle. Ele vai te preparar, Ele vai te capacitar para você cumprir o propósito que você tem nessa terra. Não temas, Ele é contigo. Aleluia, Jesus.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele é contigo, irmão. Não tenhas medo. Os dias, cada dia é uma batalha, uma luta que a gente passa, mas o Senhor é contigo. Não desanime. Sempre com o olho fitado no alvo, que é Jesus. Ele é o nosso alvo nessa terra. Amém? Aquele que pode se ajoelhar, se prostrar, vamos agradecer ao Senhor. Aquele que não pode, pode ficar sentado ou de pé, se preferir. Pai, graças te damos, Pai, por mais esse dia de vida, Pai. Pai, bendizemos o seu santo e glorioso nome, Pai. Pai, queremos te adorar e te agradecer, Pai, por mais esse momento, Pai, por mais esse dia aqui nessa terra, Pai. Estamos reunidos aqui, Pai, para poder adorar o Senhor, Pai. Prestar um culto ao Senhor, Paizinho. Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, a cada família aqui representada, Pai. Abençoa os seus lares, Pai, os seus celeiros, Pai. Pai, abençoa, Pai, os nossos jovens, as nossas criancinhas, Pai. Livra do mal, livra do maligno, Pai. Pai, eu te peço, Pai, envia os teus anjos e arcanjos a acampar ao redor de cada um aqui, Pai. Pai, eu te peço também, Pai, cerca este lugar, Pai, com uma redoma de fogo, Pai. Envia, Pai, os teus anjos e arcanjos, Pai, aqui neste lugar, Pai. Espíritos ministradores da parte do Senhor são bem-vindos, Pai. Pai, enche este lugar da tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Pai, prepara os nossos corações para receber a boa semente, Pai, que é a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho, é que oramos e te agradecemos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. As palmas louvam ao Senhor. Amém. Vamos orar então. Lembrando que o tema desse ano é... Fala para o teu irmão, renova tua mente. Renova tua mente, porque esse ano o Espírito Santo quer destravar tua mente. Para que você possa ser curado, liberto, ter intimidade com o Senhor, porque é no cérebro que o Senhor fala contigo, no Santo dos Santos, num lugar lá dentro, onde está o Espírito de Deus, está o seu Espírito. E mais uma vez Ele vai falar conosco nessa noite, amém? Boia rei andachere camarai. Guarde, Pai Santo, tua filha, Pai, obrigado pelo teu anjo que está aqui na frente. Queremos ouvir, Pai, a tua voz profética. Queremos ouvir, Pai Santo, a tua mensagem, Pai, para renovar a nossa mente e nosso coração. Pai, queremos, Pai, que o Senhor aumente a nossa fé, Pai. E a fé vem, Pai Santo, pelo ouvir a palavra de Deus, Senhor Deus. Então, prepara, Pai Santo, nós, Pai, recebemos a poderosa palavra. Porque por meio da tua sagrada palavra, o Senhor fez todas as coisas. E, Pai, usa tua filha Karine, pastor da cá, Pai, com unção e entendimento do Senhor agora, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com toda a igreja. Amém. O tema desse ano, então, uma mente renovada. E durante o ano você vai ouvir muitas palavras sobre esse tema. Não podemos dizer que mente renovada é uma coisa, mas hoje uma fração, uma parte do que, ao meu entendimento, é uma mente renovada. Uma mente renovada é uma mente que não se esquece do que Deus já fez. Quando a gente traz à memória as nossas experiências com Deus, o quanto Ele já fez por nós, a nossa mente é renovada. A nossa mente recebe um renovo. Diga essa palavra, renovo. Renovo. Guarde essa palavra, renovo. O ano era de 2015. Uma terça-feira, 14 de abril, aniversário do pastor Rodrigo, ia ter uma surpresa para ele no grupo de célula que era na casa da Rosana, do Reinaldo. E eu estava incumbida de levar uma palavra. Mas eu não sabia o que eu ia ministrar, porque eu estava muito preocupada, eu estava ansiosa, eu estava angustiada.
quando você não está bem, você fala assim, o que eu vou pregar? Eu estou desse jeito, o que eu vou ministrar? Eu não sabia que eu ia pregar. O que estava acontecendo? Dia 15. Sempre dia 15. No outro dia, ia vencer nossa fatura do cartão de crédito. E não era baixo o valor, gente. Porque no ano anterior, 2014, a gente tinha comprado o nosso primeiro apartamento. Então, tinha parcela de coisa, de tinta, de coisa. A gente tinha mandado fazer o quarto sob medida. Eu lembro que a gente fez em 10 vezes no cartão, então tinha parcela do planejado. Gente, não era um valor pouco. E eu fui criada pelos meus pais, que sempre pagaram tudo em dia. Então, aquilo era uma coisa que me tirava a paz se eu fosse não ter o dinheiro para pagar. E a gente não tinha o dinheiro. Pastor Rodrigo estava trabalhando numa empresa e o salário estava atrasado, e pagava um pouco aqui, um pouco ali. E eu estava angustiada. Eu falei, Senhor, amanhã vence e é X valor. E a gente já na nossa vida já tinha feito um propósito lá em 2007 que a gente não ia mais pagar o mínimo do cartão. Se você faz isso, se liberte disso em nome de Jesus. Só paga juro em cima de juro. Falei, Senhor, o valor da parcela da fatura é X. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu tenho que ministrar a palavra. Fui orar. Fui dobrar meu joelho, fui apresentar aquela situação diante do Senhor. E o Senhor foi ministrando ao meu coração. Porque quando a gente se coloca, quando a gente entra num quarto, no secreto, o Pai, Ele te vê no secreto. Toda vez que você se coloca na presença de Deus, Ele vai vir até você. Porque a palavra de Deus diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Você não precisa viver angustiado, preocupado. Vá para a presença de Deus. Busque que Ele vai encontrar você. Você busca Ele e Ele vai vir ao teu encontro. E naquela tarde o Senhor veio ao meu encontro, mansamente ministrando ao meu coração. Traga à memória o que eu já fiz por você. Gente, isso é forte. Lembra o que eu já fiz por você e pelo Rodrigo? E comecei a me lembrar, gente. Porque a palavra de Deus diz, trazei à memória o que pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí eu comecei a me lembrar. Antes da gente casar, estava o casamento marcado, Deus entrando com provisão aqui, ali. Lembra, pastor Valdir, gente lá de Santa Catarina, seu filho vai casar? É para o seu filho, R$2.000 e não sei o quê. Gente, eu comecei a me lembrar de tantas experiências. Comecei a me lembrar do fotógrafo do casamento. Tinha que pagar o fotógrafo e a gente não foi assim sacana com ele, a gente não pegou as fotos. Cara, quando a gente tiver, a gente vai te pagar e você entrega as fotos. Só que ele tinha feito o trabalho. Estava revelada as fotos, ele queria receber e nós casamos em fevereiro. E já tinha passado um tempo, acho que já era março, e eu lembrei que a gente recebeu a ligação do fotógrafo e pela fé a gente falou. Não sei se ele ligou numa sexta-feira, a gente falou, segunda você vai receber. E não tinha o dinheiro. E a gente orou e buscou a Deus e falou, Deus, olha aqui, o Senhor marcou nosso casamento.
prover, Deus, para a gente pagar esse fotógrafo. E a gente falou, Deus, até domingo à noite, nós cremos que o Senhor vai prover. Colocar o Senhor à prova, né? Quem é fiel com o Senhor, nos dízimos, nas ofertas, coloca Ele à prova. E, queridos, era domingo, horário que nós estávamos vindo para o culto. Pastor Rodrigo recebe uma ligação. Um advogado querendo que ele instalasse naquele dia um programa de computador e tal. E o pastor Rodrigo falou, estou indo para o culto, nós vamos cultuar a Deus primeiro. Viemos, cultuamos a Deus. Viemos a pé, a gente não tinha carro. Eu lembro que fazia um vergão assim, carregando o teclado no ombro. Vamos primeiro adorar a Deus. Aí viemos, adoramos a Deus, cultuamos, ouvimos a palavra, voltamos para casa. O pastor Rodrigo pegou a bicicleta, porque não tinha carro. E foi até esse advogado para instalar. E quando instalou e fez o que tinha que fazer lá no computador, ele falou, quanto lhe devo? Quanto Deus tocar no seu coração. Aí, eu em casa sozinha, imagina, tipo assim, um mês e pouquinho aqui em Foz, sabe? Sozinha, numa meia água, estava dando já 11 e pouco. Eu falei, Deus, traz ele em segurança até meia-noite, Senhor. Era 1 para meia-noite. O barulho no portão. Ele chegou de bicicleta, com um maço de dinheiro. Falou, tá aqui. R$500. Gente, R$500 em 2006. Eu acho que era quase uns 5 mil hoje, do jeito que estão as coisas. Gente, pensa a nossa alegria, nossa euforia, nossa experiência com Deus. E segunda-feira, poder ligar para o fotógrafo e dizer, onde eu posso te encontrar? Traz as fotos que o dinheiro está na mão. Gente, o Senhor naquela tarde de 14 de abril de 2015 foi me trazendo à memória tanto cuidado de Deus, tantas experiências. Lembrei quando a gente comprou nosso primeiro carrinho em 2007, um golzinho quadradinho, cheirava gasolina, era meio rebaixado, primeira vez que fomos dar carona para um irmão da igreja mais avantajado assim, o carro baixou mais, a roda, o pneu começou, um cheiro de borracha, e nós felizes da vida, indo para lá e para cá. Só que quando a gente comprou, a gente meio que deu tudo que tinha. Eu acho que era 1.700 de entrada naquela época. Não ficou com reserva. Deus é tão bom que eu lembro que a primeira pessoa que foi dar uma volta, que a gente contou, que foi dar uma volta com o Gol, quando devolveu o Gol para nós, devolveu o Gol com o tanque cheio. Gente, isso não é cuidado de Deus? É cuidado de Deus. Deus cuida da gente. E eu lembro que, tipo assim, a gente meio que naquela coisa, vamos ter nosso primeiro carro, vamos ter, não ficou com muito reserva nem para passar um mês, digamos assim, para fazer compra de mercado. E eu lembro que naqueles mesmos dias que a gente comprou esse golzinho, uma pessoa que em 2006, quando a gente casou, não nos deu presente, nem sabia, mas a pessoa chegou naquele dia, olha, Roica, quando vocês casaram aquela vez, eu não estava trabalhando, eu não estava muito em condições, eu não dei presente, eu quero dar um presente para vocês, um valor. Eu lembro que foi R$250 naquela época. E aquilo foi me trazendo à memória. Todas aquelas experiências. Experiências que quando a gente, poucos meses antes desse 14 de abril de 2015, a gente tinha comprado nosso apartamento. Tudo assim, meio apertadinho de cá, de lá. Nem sabia como é que funcionava essas coisas de adquirir um imóvel. A gente foi, deu entrada, deu meio que tudo que tinha também, e eu não sabia que ia chegar a hora de ter que pagar o registro no cartório. Não estava planejado. A gente bem quietinho, não falou para ninguém. Só oramos a Deus. Colocamos diante de Deus essa situação.
Irmãos, eu lembro que uma pessoa ficou rodeando a gente no final do culto. Todo mundo foi embora, aquela pessoa ficou, não ia embora. Até que ela chegou assim pra gente e falou: Deus mandou abençoar a vida de vocês. E eu lembro que era R$1.000. E deu para pagar, porque o primeiro imóvel, acho que era 50%, alguma coisa assim, é uma taxa menor. Então, queridos, naquela tarde de 14 de abril de 2015, o Senhor me fez lembrar de todas essas experiências. E eu fui trazendo à memória aquilo que me podia dar esperança. E eu fui agradecendo a Deus por cada vez que Ele agiu na minha vida, que Ele cuidou de mim, que Ele proveu. E quando eu vi, a ansiedade vai indo embora, né? Porque a mente renovada, ela vai se renovando. A ansiedade, aquilo que queria me sufocar, vai perdendo força, vai indo embora. Quando você vê, você já está aleluiado, aleluiada. Quando vê, você que estava cabisbaixo, chorando, preocupado, já está agora cheio de fé. Porque isso é uma mente renovada. Uma mente renovada traz à memória o que pode dar esperança. Amém, igreja? Você precisa se lembrar o que Deus já fez. E aí, eu fui me recordando. Aí o Senhor trouxe esse versículo, não precisa abrir, que é Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E eu fui vivenciando na minha vida como a gente é transformado quando a gente traz à memória o que pode dar esperança. Eu já estava me sentindo diferente. E aí, o Senhor ainda me levou no texto. Abre 1 Samuel 17. Versículo 34 em diante. Você conhece já a história de Davi e Golias? Aqui, gente, é quando Saul fala para ele: ó, você não pode lutar. Ele se coloca à disposição e Davi fala: você não pode lutar. Você é muito jovenzinho, você não tem experiência, e Golias é guerreiro desde a mocidade. Aí ele dá a resposta. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O que Davi estava fazendo aqui? Ele estava trazendo à memória situações que ele tinha enfrentado e de como ele tinha vencido. Amém, igreja? Trouxe à memória situações difíceis. Ó, veio o leão, queria pegar o cordeiro, mas, aí ele vai falar, o 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha o 37, que foi a palavra que Deus falou comigo naquela tarde. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Nesse dia, nasceu a mensagem: assim foi, assim será. Porque Davi, ele estava se lembrando, e aquilo que ele trazia à memória, ele falou: assim como o Senhor foi comigo com o leão, com o urso, assim será com este incircunciso filisteu. E eu falei: uau, Senhor, é isso. A gente precisa se lembrar do que o Senhor já fez, que isso vai nos dar fé, coragem,
porque assim foi, assim será. Assim como o Senhor livrou, o Senhor vai livrar. Assim como o Senhor libertou, Ele vai libertar de novo. Assim como o Senhor curou, Ele vai curar. Assim como Ele proveu, Ele vai prover de novo. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Assim foi, assim será. Não quer dizer que vai ser da mesma maneira, o mesmo jeitinho. Não quer dizer que vai ser igual. Mas o princípio de provisão vai chegar. Talvez venha de outro jeito, de outra maneira. Mas Deus, Ele se manifesta na vida de quem tem fé, que busca e crê. E eu, com aquela palavra, naquela tarde de 14 de abril de 2015, falei: ai, Deus, como o Senhor é maravilhoso. É essa palavra que eu vou ministrar na célula. Para o teu povo se lembrar do que o Senhor já fez. Para o teu povo não se abater, Senhor, quando vem agora uma nova batalha. Teu povo tem que trazer a memória que o Senhor já deu a vitória com o leão, com o urso, com o Golias. Não vai ser diferente, assim foi, assim será. E eu estava toda aleluiada. Eu falei: essa palavra eu vou ministrar. Gente, e eu creio que algo aconteceu dentro de mim. Porque como o pastor Rodrigo disse, Deus não se move pela nossa necessidade. Senão não haveria nenhuma necessidade nesse mundo. Ele se move pela nossa fé. E naquela tarde, com tudo isso que o Senhor tinha ministrado ao meu coração, agora eu podia dizer que eu estava com fé que Deus iria prover para pagar no dia 15. Algo tinha mudado dentro de mim. Não tinha mais angústia, não tinha mais preocupação, não tinha mais será, só tinha uma certeza. Assim como foi. E eu lembrava de tudo que Ele já tinha feito por mim. Assim será. E para a glória do Senhor, a cereja do bolo para ministrar a palavra naquela noite. Pastor Rodrigo, saiu do trabalho 6 horas, chegou 6 e pouquinho em casa. E chegou com o pagamento que estava atrasado, igreja. Coincidência, incrédulo vai dizer que é coincidência. Chegou em dinheiro, em espécie, para pagar toda a fatura do cartão no dia 15, e sobrava ainda. Eu falei: ô Jesus, como o Senhor é fiel. Assim foi, assim será, porque o Senhor é o mesmo. É a gente que tem que ter fé, é a gente que precisa exercitar a nossa fé. E abre comigo agora 2 Coríntios 1. Do 8 ao 10. Segunda Coríntios 1, do 8 ao 10. O 8 vai nos dar um pouquinho assim o contexto do que está acontecendo aqui. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. O que ele está falando aqui? Tribulação, perseguição, sofrimento. Talvez você está passando por alguma coisa hoje também, irmãos. Então presta atenção nessa palavra. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Tem alguma outra versão? Alguém tem na linguagem de hoje esse 8? Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Irmão, você já passou uma coisa que você achou não tem jeito? Está acima. A palavra de Deus diz que nós não somos
tentados acima, né, do que podemos suportar, mas a sensação que ele tinha do que ele passou, ele falou, foi acima das nossas forças. Eu achei que eu não ia suportar, Maísa. Eu achei que eu não ia escapar dessa. Aí olha o 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Tem coisa, querido, que às vezes a gente vai passar na nossa vida por permissão do Senhor, que você vai falar mesmo, para mim não tem jeito. Eu posso articular daqui e dali, não tem jeito. Mas aí você lembra que para Ele tudo é possível. Não há impossíveis para Deus. Então Ele fala isso aqui, foi para nós aprender a não confiar em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Fala para o irmão que está do seu lado. Confia no Senhor. Ele é o Deus do impossível. Hoje a tua fé vai ser restaurada, renovada, tua mente vai ser renovada em nome de Jesus. Não confiemos em nós mesmos e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha agora o 10. O upgrade do assim foi, assim será, Davi. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ele está falando, livrou, livrará e vai continuar livrando hoje. É o assim foi, assim será e assim é. É o upgrade da mensagem. Assim foi, assim é, assim será. Gente, essa experiência de Paulo com toda essa tribulação, ele está falando, confia no Senhor. Confia, não confia em você mesmo, confia no Senhor. Aquele que faz o impossível, que ressuscita até morto. Porque diante dos homens, ressuscitar um morto não é impossível para nós? É. Mas ele está falando, para Deus não há impossíveis. E nós colocamos a nossa vida diante daquele que ressuscita até mortos. Querido, o que Deus não pode fazer por você? Me diga hoje. O que Deus não pode fazer por você? Gente, eu tenho ouvido um louvor. Tu és poderoso. Acho que é Lucas Agostinho e Gabriela Rocha. E fica cantando, tu és poderoso, tu és poderoso. E daí esse louvor diz, quem sou eu para negar teu poder, Senhor? Quem sou eu? Quem é você para negar o poder do Senhor? Diga isso. Quem sou eu para negar o teu poder, Senhor? Deus quer levar a tua fé em outro nível essa noite. Você está meio amuadinho. Você está meio murchinho. O Senhor quer acender a chama no teu coração. O Senhor quer fazer de você um cristão, um crente avivado. Alguém vem falar com você, você tem uma palavra de esperança. Porque você crê, assim foi, assim será. Ah, se virá novos tempos de fechar a igreja, o quê? Oh, o que será? Assim foi, assim será. Irmãos, foi na pandemia que nós quitamos o financiamento do banco lá do apartamento, na pandemia. Na pandemia que o caixa da igreja, nem sei como até hoje, como que tinha 70 mil reais no caixa da igreja na pandemia. Então, se vier novos tempos, eu vou estar com meu coração. Assim foi. Assim será. Não vai faltar nada para os que são dele. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Porque assim foi, assim será. Não faltou provisão, não faltou cuidado. Deus livrou todas as nossas vidas aqui. Teve irmãos que foram
Não sabemos o motivo porque não tem explicação. Pessoas, minha mãe mesmo, jovens morreram. Minha mãe sobreviveu ao Covid, mas depois um câncer que em 43 dias se foi. Não tem explicação. Eu oro assim sempre, irmãos. Deus, se o Senhor tem um propósito ainda com a minha vida, me guarda. Me guarda. O dia que acabar o propósito dele comigo, ele vai me levar. E amém. Eu sei para onde eu vou se eu permanecer firme com ele. Então você precisa ter a tua fé renovada. Assim foi, assim será. Paulo está dizendo, ele me livrou, ele vai livrar e ele vai continuar livrando. Esse Deus que ressuscita os mortos. É isso que você precisa ter no teu coração. Abre agora em Salmos 77. Se você tiver o aplicativo da Bíblia, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Mas se não, irmãos, é tudo a mesma coisa. Só às vezes a linguagem de hoje traz umas palavras mais traduzidas, mais facilitadas. Então eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Salmo 77, a partir do 6. 77, versículo 6 em diante. Gasto as noites em pensamentos profundos. Começo a meditar e a mim mesmo faço essas perguntas. Quem pode ler o 7? Bem alto. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Gente, você já teve aquela crise? Oh Deus, onde estás? Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele não vai mais estar contente conosco? Porque eu acho que Ele deve estar muito bravo comigo, porque Ele está permitindo eu passar isso. E às vezes a nossa mente dá aquela bugada. Quem pode ler o 8 bem alto? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Tipo assim, gente, tem uma versão, esse 8 fala, caducou a tua promessa? Sabe aquela coisa? Ah, caducou, faz tanto tempo que não... O salmista, ele está falando, será que ele deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Oh Deus! Você às vezes já se perguntou, onde estão as tuas promessas, Senhor? Parece que não está se cumprindo. 9, quem pode ler o 9? Bem alto. Esqueceu-se Deus de ser misericordioso, em sua ira, refreou-se da compaixão. Será que Deus não é mais bom porque não estou desfrutando da bondade? Deus, o Senhor não é mais bom? O que está acontecendo? 10. Então pensei, a razão da minha dor é a mão direita do Altíssimo e não há mais. Ele fala, o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Você já pensou isso? Ah, eu posso ter vivido, mas agora não é mais como antes. Mas olha a igreja, o que o salmista, diante de todos esses questionamentos, indagações, crises... Isso aqui é uma crise existencial, né, pastor Valdir? É uma crise existencial de vida, de propósito. Olha o que diz o 11. Quem pode ler o 11? Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Aleluia! Quem mais pode ler? Suzy, lê você também. Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos. Recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Você está entendendo o que Deus está falando ao teu coração? Nesses momentos, o que você precisa fazer? Está aqui a resposta. Se lembre dos feitos maravilhosos do Senhor. Recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Você tem que se lembrar. Fala para quem está no som. Você tem que se lembrar. Irmã, irmão, se lembra. Você tem uma história com Deus, amém?
Você tem uma trajetória até aqui que é marcada por Deus, por intervenção de Deus, por cuidado de Deus. Amém? Deus fez maravilhas na tua vida? Amém. Então se recorda, se lembra disso. 12, quem pode ler o 12? Pensarei em tudo que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. Agora é nisso que eu vou pensar. Eu não vou me deixar ser tomada pela angústia, pela ansiedade, pela preocupação. O que eu vou ocupar meu pensamento? Com tudo que Deus já fez. Aquele dia Deus proveu, aquele dia na UTI, né, Maísa? E tal. Porque não é que a gente não passa situações. A gente passa. Mas Deus está lá. Deus está lá. Deus está lá agindo, livrando, ensinando. Deus está lá. Então se lembre quando Deus estava lá. Talvez a tua memória está, eu fiquei no hospital e não sei. Deus estava lá. Foi lá que eu tive a visão. Foi lá que Ele manifestou o sobrenatural. Foi lá. Está entendendo o que o salmista, diante da crise? Eu vou me lembrar o que Deus tem feito. Eu vou pensar, 12, eu pensarei em tudo o que tens feito e meditarei nos teus atos poderosos. 13, ó Deus, tudo o que fazes é santo e não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Você está naquela crise? Você vai dizer para Deus, Deus, o Senhor é grande. E não há nenhum outro que seja como tu. Aí, querido, a tua proporção do teu tamanho que era agora, mas Deus é grande. Deus é grande. Deus, o Senhor é grande. E aí a tua mente vai sendo o quê? Renovada. A tua mente vai sendo renovada. 14. Tu és o Deus que faz milagres. Diga isso. Tu és o Deus que faz milagres. Ele faz milagres. Você crê? Ele faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Pela tua força, salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Amém? E continua o texto, mas o princípio aqui. O que você vai fazer nos teus momentos de crise? Quer bater a angústia? Teu pensamento, quando você, será? Como será que... O que você tem que fazer? O que a gente aprendeu? Trazer à memória tudo que o Senhor já fez. E nisto ficar pensando. Nisto eu pensarei. Amém? Você recebe essa palavra? Nisso você tem que pensar. E não precisa abrir o tema, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, o renovo da mente vai fazer você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está entendendo? Aquela tarde de 14 de abril de 2015, eu entendi isso. Enquanto eu estava angustiada, preocupada, eu não sei se algo diferente ia acontecer. Mas eu fui transformada pela renovação da minha mente, meus pensamentos, eu trouxe à memória tudo que Deus já tinha feito. E eu pude vivenciar a experiência da provisão chegar na hora certa. Porque quem renova a mente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E transformai-vos pela renovação. Qual palavra que eu falei no início e falei, guarda essa palavra? Renovo. Diga de novo. Renovo, renovo.
Você sabe o que é renovo? O que é renovo? Renovar. O que é renovo? Novo de novo? Tem sentido. Gente, essa palavrinha, ontem à tarde, Shabat, olá, Deus, a tua palavra, ficava renovo, renovo. E a gente acha que sabe o significado da palavra renovo. Eu não sabia. E se você tiver dúvida e tiver com internet, pode digitar agora renovo no Google para você ver o significado da palavra renovo. Tem irmão buscando aí? O que é renovo? Broto, a parte inicial do desenvolvimento de um ramo, de uma flor ou de uma folha que dá origem a uma nova planta. Isso é renovo? É um broto, significa broto, a parte inicial do desenvolvimento de um ramo, de uma flor ou de uma folha que dá origem a uma nova planta. Rebento, o que dá origem a outra planta. Galho ou ramo que cresce a partir do toco de uma árvore recém-cortada, dando origem a uma nova árvore. Quem já viu... Gente, olha, pena que eu não tirei foto. Lá onde a gente está morando hoje, o apartamento do térreo, fez uma poda na árvore, que eu fiquei com dó da árvore. Pelou a árvore, mas numa época determinada. Mas, gente, cortou os toquinhos. Vai ver aquela planta agora. Está quase falando para o vizinho, dá uma baixada aí, porque virou um arbusto. Renova. Mas o que está falando aqui? É um ramo, um galho, que você pega, você vai plantar e vai nascer uma nova planta. Pensa que isso aqui não tinha como trazer uma árvore, né, inteira aqui para dentro da igreja. Pensa que isso aqui é a nossa vida. Nós temos várias experiências com Deus, amém? Nossa vida é marcada por experiências com Deus. Se lembra? Lembra? Amém. Aí, vem uma nova situação que você tem que enfrentar. Algo novo, desafiador, talvez difícil, complicado. Aí você está entendendo hoje que para renovar a tua mente você precisa trazer a memória. Lembra do salmista, Salmo 77, ele com todos aqueles questionamentos, ele para e fala, me lembrarei de tudo que o Senhor tem feito. Nisso eu pensarei. E ligando agora com Romanos 12, 2, renovo da mente. Renovo é um raminho que você vai pegar de toda essa tua história com Deus, marcada por fidelidade, marcada por bênçãos do Senhor, bondade, graça, misericórdia. E você vai se lembrar tudo que Ele já fez. É como se você pega um raminho, você vai dizer, eu tenho essa experiência com Deus, Deus é fiel. E você vai plantar de novo. Nessa nova situação que você está vivendo.
Você vai pegar um raminho dessa tua experiência com Deus e dizer: aqui nessa nova situação eu planto esse renovo. E vai brotar, irmãos, uma planta nova. Você vai ter uma nova experiência com Deus. Porque assim foi, assim será. Assim foi, assim é, assim será. Você está entendendo? O renovo é esse galho, é você pegar disso que faz parte da tua vida e vou diz, eu tenho memória com Deus. Gente, eu tenho muita memória de provisão de Deus com Deus, que é uma área que eu não posso negar o poder de Deus. Então, se vem uma nova situação na minha vida, eu tenho que pegar um raminho dessa árvore, eu vou pegar eu vou renovar o renovo. Isso é um renovo. É tipo uma mudinha que você vai plantar e daquela original lá vai nascer outra planta. Está entendendo? Diga, eu não posso parar de frutificar, de produzir. Então, você pega, irmão, quando surgir uma nova situação na tua vida, lembra que a palavra de Deus muitas vezes nos compara como uma árvore. A árvore plantada junto ao ribeiro. O que confia no Senhor é um homem, né? O homem que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que vem a seca, vem não sei o que lá, mas não deixa de dar fruto, está sempre verde. Jó também fala, porque há esperança. Jó 14, se eu não me engano, a partir do 7, porque há esperança para a árvore, ainda cortada. O seu tronco, ele volta a brotar, o cheiro das águas brotará e dará frutos como planta nova. Você precisa, queridos, renovar, renovo. Quando você pensar na palavra renovo, pensa mudinha, você tem que pegar uma mudinha da tua vida, você tem experiência com Deus, falar, nessa nova situação, agora eu vou renovar, renovo. Vai plantar. Vai nascer uma nova árvore. Vai nascer uma nova experiência com Deus. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém, igreja? Se coloque de pé. Apresente agora a tua vida diante do Senhor. Começa a trazer à memória o que Deus já fez por você. Talvez você vai lembrar primeiro de coisas grandes e depois o Senhor vai te fazer lembrar até de coisas pequenas. Aquele dia, aquela tarde, aquela palavra, aquela mensagem que você recebeu. E você que é marcado por essas experiências com Deus, fala, Senhor, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Diga para o Senhor se você quer hoje viver um renovo na sua mente. Se você reconhece que anda muito desanimado, desacreditado, você sente que você está acuado, não está rompendo em fé, diga, Senhor, renova a minha mente. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero me lembrar de tudo que o Senhor já fez. E eu sei que a minha mente vai ser renovada. E uma mente que é renovada experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é uma afirmação do Senhor. A mente renovada experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, irmãos, tragam a memória. Pega esse brotinho, esse ramo
da tua vida com Deus e fala, eu tenho experiência com Deus, Deus é fiel. Nessa nova situação eu vou pegar esse brotinho, vou plantar de novo, porque vai nascer uma planta nova. O Senhor vai fazer nova todas as coisas na minha vida. O Senhor vai agir de novo, porque assim foi, assim é e assim será. Deus, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa, Pai, a mente da tua igreja, Senhor. Renova, traz esse renovo. Como, ó Deus, a tua palavra se refere a Jesus, quando estavam profetizando sobre o Senhor Jesus, textos de Isaías e Zacarias se refere a Yeshua como o renovo do tronco de Jessé. Ele é o renovo. Eu oro, Pai, para que a mente da tua igreja receba um renovo nessa noite. Que nós possamos, ó Deus, praticar essa palavra na nossa vida. Porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor não se esqueceu de nós. É a nossa mente, igreja, que precisa ser renovada. Renova a tua mente que você verá o agir de Deus. O Senhor está falando. Você quer ver o agir de Deus? Você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Renova a tua mente. Enquanto você não renovar a tua mente, nada vai mudar. Renova a tua mente. Aquilo que você acha que é impossível, começa a mudar o teu pensamento. Como Paulo disse, o Senhor nos livrou, nos livrará e continua a livrar hoje. Ele é o Deus que ressuscita mortos. O que Ele não pode fazer por você? Muda a tua mente. Aquilo que no teu íntimo você diz, não, isso não é para mim, não. Isso aconteceu para o outro, não, para mim não. Muda a tua mente. Muda o teu pensamento. E comece a declarar como Deus é poderoso. Como Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Sobre aquilo que diante de você está complicado, está difícil. Comece a declarar, meu Deus é grande. Meu Deus é Deus de milagres. Meu Deus é Deus de intervenção poderosa. Amém, igreja? Erga suas mãos para o céu agora. Abençoa, Pai, teu povo. Reveste, Deus, de poder, de unção a tua igreja, Senhor. Que a mente nossa seja a mente de Cristo, porque Cristo é o renovo. Pai, que a tua igreja não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ativa a memória, Senhor, dos teus feitos poderosos. Isso vai trazer esperança, isso vai trazer renovo na mente. E nós, como igreja, vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga, eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque a minha mente é renovada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém.